Boa tarde, amigos e amigas, é bom estar aqui novamente com vocês, trazendo uma super aula com o tema de História. Hoje nós vamos falar a respeito do fascismo. É também a continuação do desdobramento da Primeira Guerra Mundial, que foi a aula que eu dei anteriormente. Nosso recorte, o período que nós estamos trabalhando, é o ano de 1919, que é o pós-Primeira Guerra Mundial, e o nosso final de recorte é o ano de 1936, que é com a formalização do acordo entre Hitler e Mussolini, formando lá o eixo Roma-Berlim. Datas importantes que é necessário que você, que vai fazer um concurso, que vai fazer uma prova aí para entrar em uma área que necessite do conteúdo de história, desse período especial, o ano de 1921, que marca aí a fundação do Partido Comunista lá na Itália, o ano de 1922, que é quando Mussolini, juntamente com 50 mil integrantes de um grupo chamado Camisas Negras, marcha para a cidade de Roma para mostrar força. Nesse mesmo ano, o rei declara Mussolini como primeiro-ministro, dá a ele o cargo de primeiro-ministro. No ano de 1924, Mussolini ele frauda as eleições, o partido fascista ele chega ao poder. O ano de 1929, Mussolini ele firma acordo com a Igreja Católica, chamado Tratado de Latrão, e aí ele reconhece a soberania do papado sobre o território do Vaticano, e ele faz isso para que ele pudesse também ganhar força política, ganhar legitimidade ao seu governo. O ano de 1935, a Itália, ela, com os desejos expansionistas, ela invade a Etiópia, desejosa pelas fontes de petróleo lá da região, e o ano de 1936, que é a formalização do acordo entre Hitler e Mussolini. Para começar a falar sobre o período do fascismo na Itália, nós primeiramente temos que começar a pensar a queda da Bolsa de Nova York lá de 1929. A queda da Bolsa de Nova York ela é importante por quê? Porque até aquele momento a economia ela vinha em uma política de que ela não deveria ser regulada pelo Estado. Então existia um forte liberalismo e não existia tão forte a presença de um Estado. Com a queda da Bolsa de Nova York, a ideia de democracia, o pensamento de democracia, ele entra em crise. O próprio capitalismo entra em crise. Começam a surgir indivíduos, começam a surgir ideias de que haveria a necessidade de um Estado mais presente, de um Estado mais centralizado, e a figura de um líder. E esse tipo de pensamento ele começa a se espalhar ali pela Europa e por grande parte dos países que estão a ela associados. O capitalismo ele entra em crise porque você tem uma grande concentração de capital na mão de poucos indivíduos, né? E você tem aí essa queda da bolsa que traz um prejuízo enorme financeiramente para muitas pessoas ao longo do globo, visto que grande parte das pessoas dependiam da economia estadunidense. E aí também você tem o ultranacionalismo, que já é uma semente lá do século XIX, já é uma semente do que veio a fermentar a Primeira Guerra Mundial, que era justamente aquele desejo expansionista e aquele desejo de pertencimento que os grupos tinham aí às suas nações. Então, você tem a Grande Depressão, que é uma semente que fermenta esses partidos mais autoritários, como o fascismo, e você tem aí essa descrença que as pessoas elas têm com relação à economia e à própria democracia em si. Uma figura importante dessa política fascista é Mussolini, né? Então Mussolini ele sai do Partido Socialista e aí ele começa
ser meio que contrários às ideias desse partido. E aí ele funda a ideia dos fascis, né? Que o fascis é uma palavra romana que está associado àquela vara que o juiz ele utilizava no momento que ele ia proferir uma sentença. E daí se origina a palavra, o termo fascista, né? Mussolini ele é importante porque ele é um dos principais ícones, um dos principais representantes dessa ideologia fascista. Mussolini ele promete o quê? Ele promete acabar com a luta de classes. Então essa luta de classes que nós estamos pensando aí é aquela oposição burguesia e proletariado. Estabelecer um governo forte. Então aí nós temos a figura do que seria uma presença mais ativa do Estado. Afastar o perigo de uma revolução. Então o grande medo da classe média italiana era justamente que ocorresse na Itália o mesmo que aconteceu na Rússia, com a revolução dos bolcheviques. Eles tinham muito medo, essa classe média e essa elite italiana, de que fossem desapropriados de suas terras, de que eles perdessem as suas posses, e por esta razão a figura de um governo forte, de um governo que iria acabar, de certa forma, com essa oposição entre burguesia e proletariado, para eles parecia uma boa ideia. Transformar a Itália em uma grande potência. É importante aqui destacar que a Itália ela sai da Primeira Guerra Mundial totalmente desencorajada, porque ela não conseguiu as possessões que ela queria, ela não conseguiu receber as promessas que lhe foram feitas, né? E o povo italiano, por essa razão, eles estão descontentes aí com a saída que a Itália teve aí desse conflito. E esmagar os grupos de esquerda. Então, quem eram os perseguidos durante o regime fascista? Os sindicalistas de oposição, grevistas, socialistas, democratas e qualquer pessoa que tivesse no meio termo, né? Você não poderia também ser neutro. Então ou você estava com as ideias fascistas, com o partido fascista, ou você era considerado aí um opositor, um inimigo. Então a estrutura dos fascistas, elas estavam aí baseada nas milícias armadas, como eu falei para vocês no início da nossa aula, eram os camisas negras. Então essas milícias, elas eram compostas aí de militares que tinham retornado da Primeira Guerra e estavam sem trabalhos, né? As pessoas que eram aí simpatizantes, e dentre elas muitas pessoas de um alto nível de violência, que também estavam unidos a esse grupo. A classe média, como eu já falei para vocês, que fazia parte aí, e que estava financiando essa ideologia. Aqui nós temos lá no ano de 1922, quando Mussolini, ele, à frente desses 50 mil indivíduos que chegam a Roma para mostrar o poder aí do partido fascista, né? E para mostrar como o povo estava interessado num outro modelo de governo que não os que existiam na Europa daquele período. Então, a Itália daquele período, ela tem um governo monárquico, né, a presença de um rei, é uma monarquia parlamentarista, ou seja, que dividia o seu poder, né, ela não era como a monarquia existente na Rússia, que era uma monarquia absolutista, não, essa é uma monarquia parlamentarista. E o rei Vítor Emanuel, ele comete um erro assim
não sei se poderia se dizer um erro, porque ele foi um tanto quanto pressionado para tomar essa decisão, ele elege Mussolini primeiro-ministro. Elegendo Mussolini primeiro-ministro, por causa da pressão popular, ele enfraquece a própria estrutura do seu poder. Mussolini ele pede as eleições, essas eleições elas são fraudadas, dando aí para o partido fascista 65% dos votos, e eles acabam aí chegando ao poder. Uma vez que eles estão no poder, o que eles fazem? Eles estabelecem uma ditadura, um estado policial, um estado de vigia completa. Eles começam desde as estruturas mais simples da escola, eles começam a desmontar o governo que até então existia e começam a montar uma estrutura que tinha dentro do comando fascistas, pessoas partidárias da ideologia fascista e que estavam ali de certa forma comunhando com a mesma ideia de Mussolini, né? Então eles levam à prisão vários líderes importantes, socialistas e democráticos. Eles censuram a imprensa, então as escolas, a imprensa, tudo isso tinha que estar do lado do Estado. Eles demitem vários funcionários públicos e colocam no seu local pessoas do seu interesse, e eles proíbem as movimentações grevistas. Então, nas palavras do próprio Mussolini, nada deveria haver acima do Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. Então as escolas, eles eram estimulados a falar somente sobre os grandes feitos, de como era grandioso, uma certa idolatria à presença do líder, que é uma característica desses poderes, desses tipos de governos, onde a figura do líder ela é muito importante. Eles instituem as corporações, depois que eles diluem o parlamento. Essas corporações elas tinham por finalidade diluir essa luta de classe entre burguesia e proletariado. E na sua base está quem? Estão ali a classe média, que apoiou, e uma elite que vivia ali na região da Itália. Para fomentar o crescimento, eles instituem financiamento de obras públicas para gerar postos de serviço e a instituição de um Estado totalitário que controlava aí todas as esferas que estivessem ali dentro da sua Constituição. Então, vamos fazer uma revisão de conteúdo. A nossa aula de hoje é o fascismo, e aí nós estamos falando do fascismo que tem a sua origem, que tem a sua raiz lá na Itália. Itália que sai da Primeira Guerra Mundial descontente com o que tinha recebido, né? As consequências que fomentaram esses partidos centralizadores, uma grande gama está lá na depressão, que ocasionou com a queda da Bolsa de Nova York, mas também é parte de um sentimento nacionalista latente naquela região, e a descrença que as pessoas tinham no liberalismo, de que a economia ela poderia se regular, e até um modelo de democracia, porque a ideia agora é que as pessoas elas não tinham que se preocupar em pensar, que o Estado poderia pensar e trazer para elas todas as suas necessidades, suprir as suas necessidades. Mussolini é chamado de Duce, o guia, né? É importantíssimo nesse período, porque ele é um dos líderes fortes lá na Itália, que levam esse regime à frente, né? A estrutura organizacional, que é aí os camisas negras, você tem uma elite, você tem uma classe alta aí financiando
esse golpe, né, financiando aí a tomada do poder pelo fascismo. Né, o fascismo e a marcha lá para Roma para mostrar o poder, a força do partido, levando a monarquia parlamentarista a temer e aí posteriormente perder o seu poder, e a substituição do parlamento por um governo mais centralizador na mão de um ditador. Então, para mim foi um prazer enorme deixar mais essa aula para você. Peço para que você se inscreva no nosso canal, indique o nosso canal para os seus amigos. Meu canal está Emisael Mendes dos Santos, ou você pode entrar com ESA Imóveis. Meu Instagram também tem lá sempre material precioso para vocês. Pode mandar um convite lá no nosso Facebook que a gente vai com certeza responder com muito carinho. Muito obrigado por você me permitir entrar em sua casa pelo seu tablet, pelo seu computador. E espero que você tenha apreciado essa aula e até a próxima aula com seu professor Emisael.